bem-vindas a mais um programa do Vozes Urbanas, que é o videocast, o podcast do CAU-RJ. Eu sou a Leila Marques, conselheira federal, estou hoje aqui apresentando o programa junto a duas grandes amigas e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, porque os arquitetos urbanistas, quando saem da faculdade, somos profissionais liberais. Então, a primeira coisa, o profissional liberal nunca está desempregado, porque ele, no mínimo, está procurando um cliente, um trabalho, e esse é o tema de hoje, os desafios e as conquistas dos profissionais liberais. Então, a gente hoje está aqui com a conselheira estadual, a Marta Regina, que é a coordenadora da CPFI, a mulher da grana, e aqui a Maria Cláudia Samico, que é a presidente da ALBA, que é a Associação de Arquitetos e Urbanistas do Brasil, e cujo estatuto depois ela vai explicar que está muito relacionado aos arquitetos autônomos. E aí eu já vou começar perguntando para você como é que nasceu a ALBA, me explica um pouquinho o que é essa associação para a gente conhecer um pouco mais. Certo, então, boa tarde a todos, né? Podemos falar que estamos à tarde aqui, né? Podemos. E, primeiramente, a oportunidade agradecemos, né, de poder partilhar com vocês esse assunto. Como você falou, nós somos a Associação de Arquitetos e Urbanistas do Brasil, com foco no arquiteto profissional liberal individual, autônomo. Né? A ALBA nasceu de uma profunda insatisfação da gente não perceber onde que a gente teria, como arquiteto autônomo, né, um profissional liberal, um apoio específico. Então, nós tínhamos um grupo de trabalho focado em mercado de trabalho, e isso 2020 e 2021, né? E aí o David do SET, que é um arquiteto que ele já foi conselheiro estadual, sim. Ele então sentiu uma necessidade forte, juntou esse grupo todo, e esse grupo todo que se juntou, a gente começou a trabalhar em cima disso, de um estatuto que ficasse voltado para isso, né? E evidentemente sempre com olhar para todas as outras instituições, entidades que tenham, né, a arquitetura como foco, mas principalmente por isso. Por quê? É muito específico, né? Porque o arquiteto autônomo ou profissional liberal individual, ele tem questões complicadas relacionadas ao custo, né? Que ele é pequeno, ou ele trabalha em dupla, com relação ao seu cliente, com relação ao seu ambiente de trabalho, com relação a várias questões que são muito particulares, né? Porque nós todos que somos arquitetos e urbanistas, nós somos formados e temos um título. E esse título automaticamente você está ligado ao conselho, né? Então, nós estamos com um título e uma carteira de conselho e uma responsabilidade em cima disso. Então, nós temos o profissional liberal, que ele é individual, temos aquele que ele pode ser professor, temos aquele que pode ser funcionário público, tem aquele que pode ser ligado a uma empresa privada. Mas o profissional liberal individual, ele tem que ter um CNPJ, tem que ter uma formalização. Peraí, então, na ALBA, vocês aconselham ou só admitem o profissional liberal que tem as duas coisas? A gente só admite, né, que tenha, e que tenha principalmente ligação com o conselho, né, que tem que ser, obviamente, registrado para poder executar. A arquitetura tem que estar registrada. O que nos preocupa, porque muitas vezes, eu acho que depois a Marta pode falar melhor sobre isso. Quer falar logo, Marta, então, melhor sobre... já essa pergunta porque a Leila perguntou se na ALBA... Não, na ALBA nós temos arquitetos que são autônomos e arquitetos que são CNPJ. Com CNPJ. Então, você, no caso, está distinguindo. O autônomo é aquele que está passando RPA ainda. Exato. Recibo de pessoa autônoma que paga uma nota de imposto a cada recibinho que paga. 27%. E ainda paga o INSS e o cliente ainda paga uma parte. Esse é o autônomo raiz, é aquele cara mesmo que não teve, não passou nunca para uma empresa. Isso. Mas vocês consideram também, nesse espectro aí da ALBA, também o profissional liberal que tem... Às vezes é sozinho, né? Pessoa, ele tem CNPJ, é ele e ele. Dois, Isso. Explica melhor isso. Então, o arquiteto, para ele ser valorizado, voltar a ser valorizado pela sociedade, eu acho que, em primeiro lugar, nós arquitetos temos que valorizar a nossa profissão, se profissionalizando. Uhum. Então, essa orientação de você se tornar um CNPJ, muitos dos arquitetos, quando se formam, eles não colocam isso como meta. Prioridade. Né? Sim, como meta de ter uma empresa. Talvez por falta, até vou aproveitar a oportunidade de explicar, não, até por falta de conhecimento também. E noção de custos. Hoje, um
um CNPJ com um profissional, ele deve se inscrever no CAL, mas muitos dos arquitetos não sabem que CNPJ individual só paga 10% de anuidade. Do CAL. Ou seja, a primeira vantagem. Já é uma vantagem. Tá. Em segundo lugar, você já começa a fazer sua contribuição do INSS, porque o arquiteto jovem, ele às vezes não pensa em aposentadoria, né? Nossa. A gente, na realidade, está num país que a gente nem sabe se no futuro a gente vai ter essa aposentadoria. Mas, enfim, você vai fazer a contribuição no mínimo, seriam os 6 salários mínimos. Então, o arquiteto, eu posso dar assim, uma noção de números, que um arquiteto com CNPJ, ele tem que pagar o INSS e imposto de renda. Se ele for pagar sobre 6 salários, já é um custo em torno de 1.900. Mas isso é o sem CNPJ. Não, estou falando CNPJ. Então, o arquiteto CNPJ, ele já começa o mês pagando o imposto de renda e o INSS, que é mais ou menos 1.900. E mais o contador. Então, vamos falar assim, se a gente conseguir um contador, um preço bem tranquilo, então ele já começa com R$2.500. Mas você não acha que é por isso que exporta? Isso assusta, né? Exatamente. Porque o mês que o cara não tem um cliente, o que ele faz da vida? Ele tira esses R$2.500 da onde? Essa que é a pergunta, né? Isso que assusta e muitos não chegam a constituir, né? Por outro lado... Vamos às vantagens. Você, enquanto CNPJ, com nota fiscal, você aumenta o seu leque de clientes. Você já consegue trabalhar para uma empresa, para uma pessoa jurídica. Que precisa de nota fiscal. Que precisa de nota fiscal. Tá? Então, isso é algo assim que sou CNPJ, eu posso falar que eu acho que hoje eu estou no meu 6º ou 7º CNPJ, porque eu abri a CNPJ e o arquiteto tem que ser um bom administrador. O mercado não está bom, fechava o CNPJ. Ficava um período sem. E quando fecha, não tem... Tem um custo. Tem um custo para fechar. Então, enquanto isso que você tem um custo em caixa e você vê que nos próximos meses está difícil, eu ia lá e fechava. Eu estou falando da década de 90 ainda, Leila. Então, eu abria, fechava, CREA ainda, abria, fechava, abria e, claro que dos 15 anos para cá, então, eu estou com o meu CNPJ. Mas já aconteceu muito isso. E hoje, se eu puder, né, porque eu creio que há 35 anos atrás não se falava muito de arquiteto empreendedor, de CNPJ, não se falava. Então, eu não tive essa orientação, foi uma coisa minha mesmo. Então, hoje, e aí eu acho que entra um pouco da Alba, e hoje, lembrando que hoje, dia 1º de outubro, que nós estamos fazendo a gravação, é dia do idoso, e eu ainda conversei com a Maria Cláudia que na diretoria da Alba nós temos 4 idosos. Então, eu acho que é um pouco dessa nossa vivência e dessa nossa experiência que foi um dos objetivos também da Alba. Então, a Alba tenta explicar isso, passar isso para os arquitetos, que é ideal, então, que ele tenha um CNPJ, já que ele não tem um emprego, né? Porque aí, mediante um emprego, às vezes isso não é necessário. Mas, às vezes, até a pessoa tem as duas coisas, né? Não tendo dedicação exclusiva a tal emprego, ele pode ter as duas coisas. Mas não tendo, não é ideal. É muita insegurança jurídica, né? O cara ficar trabalhando só na base de um contratinho e coisa e tal, e aí tem aquelas divergências que a gente sabe que vai cair também na ética. Então... e se ele não tiver isso, ele tem a liberdade de contribuir menos, e lógico, aí ele, né, o INSS, o imposto dele vai ser menor. O ideal é ele ter uma produtividade dentro do escritório para que ele consiga contribuir no mínimo, mas ele também pode, dentro da administração do escritório, né, naquele mês em que ele não tiver, conversar com o contador. Isso também está rolando essa discussão ainda sobre MEI, mas para arquiteto, né? Porque MEP. Porque talvez fosse uma solução. Não é uma bola dividida isso, porque tem quem diga, não, porque a gente não pode ser MEP, porque a gente não pode ganhar menos que se não é arquiteto quem ganha menos do que X, né? E para você ganhar esse X também, você faz assim, né? Então, a gente está nesse limbo. Às vezes eu nem ganho tanto para pagar os impostos para não ser MEP, e também se eu aceito que eu sou MEP, eu estou me submetendo a dizer que eu ganho menos que às vezes uma secretária, com todo o respeito e carinho,
enfim, sim, né? Tem secretários e secretárias. Isso. Mas sabe uma coisa que eu percebo? Eu percebo o seguinte, até nós estamos falando aqui que somos 50 a mais, 60 a mais. A nossa realidade não é a mesma dos que estão chegando no mercado de trabalho. Eu vejo assim, o pessoal, a gente fala muito na Alba, né, sobre essa questão da, entre aspas, uberização do nosso trabalho, que cobra, vocês já devem ter visto na internet, R$200. O que é aquilo, né? Mas aí você pensa, a pessoa que isso tem a ver com a nossa imagem no mercado de trabalho. A pessoa, o cliente ou do mercado, né? Que ele não sabe o que é o trabalho do arquiteto, ele de repente compra aquilo, entre aspas, achando que vai receber entre uma Mercedes e recebe um Chevette, por exemplo. Né? Então, isso é preocupante, por isso que a gente bate muito nessa tecla assim. Nós vamos ter uma live esse mês com uma professora, doutora, que é bastante atuante na universidade, falando sobre a cabeça. Porque eu acho que falta isso. Como é que a gente chega na cabeça e nesse grupo dos arquitetos que estão chegando no mercado? Mais jovens, né? Porque me preocupa. Porque um dos nossos objetivos também é fazer com que toda essa nossa bagagem chegue até eles e que a gente entenda essa nova linguagem e possa fazer algum tipo de... A linguagem que você fala é esse arquiteto que acha que mexeu com um programa de computação, que tá tudo bem, fenomenais. É só isso. Isso já é até já envolve outras questões de ensino, questões de formação. Isso, e que é preocupante, né? Eu não sei não sei se Leila pode dizer como é que o MEC está vendo isso, porque a gente vê também, a gente observa profissionais chegando com uma carga de graduação fraca. E essa arquiteta, que é a professora que vai falar com a gente sobre isso esse mês, no final do mês, ela disse que vai tocar nesse assunto da grande necessidade de capacitação continuada. Sim. E isso aí, a impressão que a gente dá é que a graduação fez um enxugamento e conta com esses pós. A verdade é que acho que todas nós, até por acaso somos da mesma faixa, nós três aqui, sim. Mas acho que todo mundo sai de uma faculdade com um preparo para correr atrás de mais conhecimento. Essa que é a grande verdade. E aí você tem que aproveitar oportunidades, se jogar, e aí já... Mas você concorda que na nossa época a gente não pensava tanto assim? Pois é, eu acho que eu estava exatamente numa mesa de ensino lá no Rio Construção Summit, que agora o CalRJ acabou de fazer, e eu fiz uma mediação nessa mesa com o diretor da FAO-FRJ, com o Alexandre Feu do escritório, imenso escritório de arquitetura, e com a diretora executiva do BIM Fórum Brasil e coisa e tal, né? Então a pergunta era essa: como alinhar os currículos e as práticas de ensino, né? Os tempos, modernos, coisa e tal. Claro que o BIM Fórum mostra as ferramentas novas, que não é do nosso tempo, por exemplo, mas que evidentemente a gente pode e deve, querendo, né, se atualizar. O Alexandre Feu, do escritório dele, ele mostra que ele, além do escritório, ele gosta de receber o jovem, o egresso, o recém-formado, né? Porque ele faz um trabalho meio que social na própria empresa dele, ele gosta de ensinar, ele gosta de dar essa oportunidade e tudo mais, né? Ele mostra quais são as ferramentas, até porque ele está num estágio de vida também que ele pode se dar assim ao luxo, de repente, de parar um pouco o seu trabalho e se dedicar a esses colegas. E finalmente a FAO, né, falando que primeiro que a gente já teve um pequeno ganho este ano com as DCNs, que a gente conseguiu barrar, a gente que eu digo, todo o trabalho das universidades, do CalBR, né, junto ao Ministério da Educação, para barrar esse ensino à distância total. Isso acabou. Não pode mais ter arquiteto que estudou totalmente online. Né? A nossa profissão está garantida. E aí ajustaram-se, né, algumas questões fundamentais dos DCN, mas é isso. Eu acho que essa prática do ensino, ele mudou, lógico que mudou. Eu me formei há 40 anos atrás, vocês devem ter se formado mais ou menos a esse tempo. É claro, né, as DCN mudaram. Eu acho que o nosso tempo era muito voltado para as matemáticas. Muito não mais. Para os cálculos, que tudo era à mão, né? Então, hoje em dia, isso aí com certeza, né, de programinhas, agora você aprender programinhas, coisa e tal. E olha só, então, voltando aí para a questão do autônomo, né, que
todo mundo sai autônomo, todo mundo passa por isso. Eu sou servidora todo pública. mundo é profissional liberal. Não e é? aí parte com para esse momento de autonomia, isso. quando eu me sinto autônoma no momento que eu estou trabalhando sem o meu chefe. Isso. Né? Então, eu sou servidora pública, aposentada neste momento, me aposentei há pouco tempo, né? Fui 40 anos servidora pública, mas óbvio que eu tive 1000 momentos de autônoma, né? Claro que eu fiz obras e projetos adoidados, né, que a gente faz. Então, é esse momento. E aí eu pergunto a vocês, a questão, hoje então está uma briga, esse negócio de salário mínimo profissional, né? Porque os escritórios, eu para pagar um salário mínimo profissional para um profissional, tenho que estar com o meu escritório top e esse arquiteto tem que ser top, né? Enfim. E o arquitetozinho que ele quer, aí vem essa precarização de cobrar mais. Como é que vocês estão lidando assim? Estou vendo que vocês se dedicam na minha palestra à questão do saber precificar seu trabalho. Vocês têm esse momento? Marta fala se tem palestras sobre então, isso. eu vi em algum momento uma live, uma apresentação sobre uma precificação que tinha uma fórmula, né? Quando eu vi a fórmula, realmente eu vi tanta letra e número, eu me espantei na apresentação, mas eu peguei a fórmula e eu fui aplicar, fui estudar. Você é a mulher dos números, né? Dos números, né? E quando eu apliquei a fórmula, eu falei, nossa, legal, isso aqui dá pra gente... Dá. Então, aonde que tem o ensinamento, né? E que a fórmula, né, mostra bem isso? São os tais custos invisíveis. É muito comum o arquiteto fazer o orçamento dele baseado só, às vezes, no custo de horas. Eu vou perder quanto tempo aqui, tá? Eu vou fazer. Só que você tem os custos invisíveis, né? E nesses custos invisíveis, além de você colocar locação, e a gente na Alba, nós tivemos a oportunidade de já dar 2 vezes essa palestra de precificação presencial, né? Nós fizemos um GT online e fizemos uma presencial. E quando a gente está mostrando a fórmula, a gente fala, mesmo você que trabalha em casa, que não tem o custo do aluguel, do condomínio, de uma luz, você inclua isso no seu orçamento. Porque de fato, né? Porque você nunca vai crescer se você não cobrar como tal, né? Então você começa a incluir. Gostei disso, essa sacada, realmente. Porque se você quer partir para um outro horizonte, né? Exatamente. Então a fórmula dá. E aonde tem um detalhe principal é o diferencial. Tem uma hora que na fórmula você tem um diferencial. Esse diferencial ele vai de 1 a 10. E aí tem um momento que o escritório já não tem mais necessidade da fórmula, já passou do 10, já tem o seu valor dentro do mercado que não é mais precificado, né? Já é o nome que vende o projeto. E aí foi muito engraçado, Leila, que quando eu fiz a fórmula e apliquei no meu escritório, eu falei, eu com mais de 35 anos, né? Botei lá no meu diferencial 6, nem fui muito lá em cima. E quando eu coloquei o 6... os números do orçamento deu muito maior do que eu cobrava no mercado. Meu Deus. E aí eu fiquei muito decepcionada, porque eu estava lá no 3, no 4, né? E eu falei, gente, né, isso aqui tá muito ruim, vamos começar a elevar isso. Então esses números têm a ver com o tempo que a pessoa está no mercado, o que ela já fez. Até o volume para o cliente. Também faz diferença, né? E aí eu comecei e falei, não, eu vou começar a elevar meu orçamento. Meu orçamento realmente, né, tá muito ruim. E eu coloquei um pouco mais dentro do mercado, perdi alguns trabalhos, isso é normal, mas você fica livre para buscar novos clientes com os preços que você realmente tem do custo que você está querendo. Esse diferencial é você que se dá. É você que se dá. Você que sabe a margem que você quer colocar na sua vida, para o seu escritório, para o seu nome. E aí, no mês que você está precisando muito, você sabe que você pode ir até o 1 que vai empatar. Você vai ter o dinheiro ali, mas não vai ter. Só para não sair do mercado. Só para não sair do mercado. Mas então, em termos de precificação, é isso. Eu acho que você... Tem alguma tabela de sarja que você acha que antigamente era sarja, fazia muita tabela. Isso. O Cal meteu a mão numa tabela que o pessoal reclamou muito, muito complicada, né? Mas eu gostei bastante dessa. Essa era de quem? Esta era do Cal Santa Catarina. O Cal Santa Catarina que fez umas lives, umas apresentações com vários temas. Eu assisti justamente a de precificação, assisti outras e eu achei bem interessante e já conversei com muitos arquitetos que apesar de não aplicar a fórmula, eles começaram a colocar esse custo.
E agora uma coisa que eu assim, queria falar, o próprio arquiteto, e eu acho que devido a uma série de situações, a gente acabou desvalorizando o nosso produto, né? O produto do nosso serviço. Para diminuir o valor, o arquiteto começou a entregar um produto menor, um projeto mais incompleto. Vou fazer o executivo. Executivo, então, a sociedade, às vezes, realmente é um orçamento à parte. E aí foi diminuindo. Nunca não, mas raramente. Só que o que aconteceu? Depois vai falar só uma coisa sobre isso. Só que o que aconteceu? A gente, para sobreviver no mercado, eu estou falando de décadas passadas, aconteceu isso. Só que hoje, o nosso cliente, o nosso contratante, que a gente fala que não tem cliente não, a gente tem contratante, né, que vai cobrar. E na hora de cobrar, ele quer cobrar como contratante. Ele não quer saber se ele pediu desconto, se você deu um valor completo e ele optou por um valor menor, ele vai te cobrar o completo. O que a gente tem que entender é que a sociedade não conhece o nosso serviço, a sociedade não conhece o nosso produto. Chama de desenho, né, Cláudia? Exato. Então, quando a gente entrega um orçamento, eu tenho certeza que a sociedade não sabe o que ela está pagando. Pelo que ela está pagando. E aí... Cabe a nós explicarmos. A Alba está com essa missão, né? Está com essa missão mesmo de porque o egresso, né? A pessoa que sai da faculdade, ela não tem ainda, evidentemente... O CAU ajuda nessa vivência para o arquiteto jovem, Marta? Aliás, você queria falar alguma coisinha sobre... Eu queria falar em cima... Depois a gente volta, né? Volta para essa pergunta. Eu queria falar o seguinte, que o arquiteto que trabalha dessa forma, né? Menor, né? Que tem um CNPJ ou que o RPA e tudo... Hoje, o projeto executivo que eu vejo, que eu já trabalhei também em grandes construtoras, e eu tenho um escritório de pessoas muito amigas que trabalham ainda para as grandes construtoras. Eles sim fazem o projeto executivo. Até porque dentro das empresas eles têm auditoria, então eles são obrigados a mostrar as revisões e tudo mais. O que acontece com o arquiteto autônomo? Ele faz o projeto de licenciamento, tem lá um desenho, aí tem uma melhoradinha, talvez um 3D, alguma coisa assim, e aí entra. Se você não tiver uma boa equipe de execução... Aí porque eu digo assim, nas minhas experiências, a pessoa que está lá na obra, que conversa bem comigo e que tem o cara que faz bem a alvenaria, o cara que faz bem o gesso, o cara que faz bem isso... É aí que a coisa funciona, e nas suas visitas à obra. E aí eu me pergunto até, nem estava aqui no nosso roteiro, mas, por exemplo, a inteligência artificial, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que estudar mais, entender mais, vai vir com uma série de coisas que podem, entre aspas, né, substituir algumas etapas, mas a etapa de você na obra, de você entendendo o que você está fazendo, não simplesmente imprimindo o negócio e botando lá. A nossa experiência de tudo, ela vai fazer a diferença. Isso aí a inteligência não vai... Né? Então, onde a gente tem que investir? Onde lá a faculdade tem que colocar... Né, o seu foco. Eu acho que falta uma matéria sobre essa questão de precificação, dessa posição principalmente daquele que está começando. Eu acho que assim, a faculdade, eu até estou lembrando de novo aqui dessa conversa que teve lá no Rio Construção Summit. Eu vi que o Guilherme Lassance, né, o diretor da FAO, ele falou muito que os 2 primeiros anos da faculdade é muita humanização. Tanto é que eles pouco pegam no computador, botam os garotos para montar uns casebrezinhos com madeira para trabalhar, ou seja, volta meio que a escola técnica, né? Você foi da escola técnica também? Não, eu fui professora. Pois é, enfim. Eu que fui, né? Você foi, e eu, 40 anos lá que você fez. Enfim, então eles botam assim o aluno meio que para meter um pouquinho a mão na massa, trazer o lado humano, coisa e tal, para depois começar com essas tecnologias, coisa e tal. Mas acho que realmente pulam-se um pouco essa etapa do meu amorzinho, você agora é um profissional, você tem que ter um escritório. E aí eu quero que você fale também sobre contrato, né, Marta? Porque quem não sabe fazer um bom contrato... Também. É outra coisa. Porque aí o profissional vai ficar naquela discussão com o cliente se estava ali ou não. Na hora que precisa que o contrato vai valer, né? E cá para nós, eu acho que os arquitetos de forma geral não têm um perfil bom de ser bons administradores, de serem organizados.
Eu vou falando isso como uma crítica pessoal, né? Na verdade, fazendo um papel aqui de advogado do mal. Mas, assim, eu vejo muito isso porque a gente entra muito na faculdade, eu acho, com esses sonhos, com tudo, muita arte, né? Eu que vim da escola técnica, eu acho que eu tive um olhar um pouco diferente, mas os meus colegas eram completamente o sonho de ser um grande arquiteto. Sim. E o grande arquiteto está nos pequenos detalhes, está nos pequenos olhares, né, Marta? E se você quiser ter um escritório, ainda que seja só você no escritório ou em dupla, pô, eu admiro a Marta aqui porque eu acho ela extremamente organizada. Ela tem uma visão, mas isso talvez seja dela, né? Onde está a formação disso? E tipo, meu bem, pé no chão aqui, qual é a matéria que bota você assim, sai do etéreo para a real, né? Eu acho que talvez falte um pouco isso. Né? Eu acho que essa parte é um pouco, chama-se vivência mesmo, não tem. Mas aí é aquilo que eu te perguntei. O que o CAL ajuda nisso aí? Então, você pode falar? O CAL, nós temos aqui no CAL várias palestras. O CAL tem, através do CEAL, até tem a parceria com formação continuada. Eu acho que a gente precisa, a Maria Cláudia acabou de tocar nesse assunto, então eu acho que esses temas dos cursos de formação continuada, já que nós somos 85% de profissionais liberais, a gente poderia ter um cuidado maior, os temas poderiam ser mais voltados para a prática, da valorização profissional nossa, do nosso dia a dia. Desculpa, só cortar. O Café com Cal, né? A gente divulga bastante, temos de alguma forma vindo, né? A gente sempre vem e partilha isso com eles de alguma forma. Esses programas são muito bons. O Cal faz aqui. O que eu vejo é que o profissional liberal arquiteto, ele não tem que ficar só... Porque a arquitetura tem uma área de atuação enorme. Um leque grande. Um leque enorme. Eu acho que para a gente sobreviver, eu estou há 38 anos, vou fazer 39 anos agora, em dezembro, e talvez 2 ou 3 anos eu tenha trabalhado CLT. Fora isso, como profissional liberal. E eu não fiquei só numa área de projeto. O profissional liberal, ele tem que ter pelo menos 3 áreas de atuação. Tá? Então, por quê? Porque primeiro que a própria arquitetura, o próprio cliente, ele vai te trazer... É generalista, então ele tem que buscar onde é que está sendo... Às vezes a gente não escolhe, não. Aquele tipo de trabalho te escolhe. Isso. E você cai... A vida leva e você marca, né? Mas eu percebo, assim, conversando com arquitetos, que às vezes eles escolhem uma área de atuação e ficam nessa área. Naquela ponta de faca, e ali não tá o foco dele, ele nem a vocação do cara, né? Também. Porque também ele tá aqui insistindo numa coisa, de repente ele é tão bom em fazer um laudo e não sei o quê. Mas eu não estou projetando. Mas é arquitetura. Isso. Então, o que acontece? Esse projeto, eu nem vou falar porque todos, né? Então, o projeto está com todos. E aí, quem projeta, licencia, né? Então, deveria licenciar. Deveria te licenciar. Então, se você não gosta do licenciamento, faça parcerias. O profissional liberal da arquitetura, ele é uma profissão que tem que ter parcerias, não tem como. Né? Porque quando você faz um projeto, você é bom na arquitetura, mas você não faz projeto de instalações. Então você tem um escritório de instalações. Eu percebo que os arquitetos não estão olhando para esse nicho do mercado. Né? Projetos de instalações hidráulicas, esgoto, elétrica, nós temos como fazer, né? A capacitação para isso. Eu não vejo muitos arquitetos entrarem nesse nicho do mercado. Eu vejo muitos engenheiros e muitos técnicos. Então, é uma área. A área de projeto de incêndio já é uma coisa muito mais específica. Geralmente, quem entra para essa área de atuação acaba ficando mais nessa área. Mas eu, por exemplo, que sou projeto, eu sou licenciamento, mas eu faço revisão de PTU, mas eu faço remembramento, desmembramento, eu faço uso capião, gerenciamento de obras. Então, você acaba tendo um nicho de atuação maior e aí você consegue sobreviver da arquitetura. Então, a gente não pode esquecer também que o CAL, além dessas palestras, nós temos, é só marcar, nós temos assistência jurídica e contábil, né? E até de contratos também, né? Exatamente. Então, nós temos também, é bom que se diga, aproveitar o momento, o momento informe do nosso podcast aqui, que o CAL tem oferece, tem que ser com hora marcada, porque evidentemente tem que vir o contador aqui, né, para fazer essa Eu acho interessante até aproveitar
aproveitar esse espaço, né, que o CAU está tendo de contadores, já tivemos no passado e agora está voltando, até para o arquiteto ter o conhecimento, porque muitos não abrem o seu CNPJ porque não conhecem, não tem esse conhecimento de como vai funcionar. Às vezes é interessante com duas, eu brinco, se for dois é melhor porque você divide contador. Porque, né, falando aqui como coordenadora da CPFI, quem tem uma empresa, um profissional, eu falei que paga 10%. E se tiverem 2 sócios, aí paga 40% da anuidade. Não é também 100% da anuidade. Então, uma empresa com 2 arquitetos, você paga 40% da anuidade. Ou seja, é uma maneira do CAU também incentivar os profissionais a se profissionalizarem. Gostei disso. Profissional se profissionalizar, que é ter uma empresa, né? Não ficar... Tem que apostar. Não adianta. Eu, por exemplo, como eu falei, eu ainda serei, até morrer, servidora pública. Agora, inativa ou ativa, eu sempre fui servidora. Então, eu até cheguei, sabia? No iníciozinho que eu achei que eu ia largar o serviço público, aquelas coisas de revolta, então eu cheguei a montar uma empresa, aquela coisa assim. Mas acabou que o serviço público foi sedutor demais, né? Tem uma hora que o salário é sedutor e você fica, em momentos, né? Tem fases. Enfim, mas sempre fui autônoma e pagando RPA e coisa e tal, porque, na verdade, eu tinha um emprego. E não era sempre que eu podia pegar certos projetos. Eu fui na marola dos restaurantes de comida quilo, fiz muito projeto de restaurante. Peguei esses anos 90 aí e surfei por aí, mas realmente sem nota fiscal. Então, na verdade, recibão, aquelas coisas que mais não me animava, até porque como é que eu ia fazer esse escritório crescer se eu tinha um emprego? Não dá. Uma coisa ou outra. Né? Então, por isso, no meu caso específico, eu não busquei o CNPJ por causa disso. Mas acho que... Um detalhe que eu acho importante... Vamos falar também de licitação, me lembra, porque tem uma hora... Eu queria também falar de um outro nicho importante. Anota aí. Uma coisa que eu gostaria de falar, muitas das vezes, né, quando nós convidamos arquitetos para estarem conosco aqui nos eventos do CAU, e nos eventos da Alba, eu escuto muito, não consigo, não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho cliente, aí eu vou falar uma coisa que às vezes, né, alguns até falam, vou achar ruim, mas eu coloco uma palestra como meu cliente, eu coloco na minha agenda. Se a palestra reservado. Tenho. Se a palestra é 3 horas, naquele dia eu anoto na agenda 3 horas, se o cliente quiser a reunião comigo 3 horas, eu falo, neste horário eu tenho já um compromisso. Acabou. A pessoa não se... Não foi um compromisso. Sabe por quê, Leila? Vai afundando também, né? Vai saindo do nicho, não faz a sua rede social. Sim. Às vezes até um colega te faz. É verdade. E renovação de novidade, gente. Hoje em dia, saber como é que você está trabalhando, você me dá um toque que eu não sabia. Isso aí. Enfim. Então, Leila, na semana passada mesmo com a palestra de acessibilidade, e não só da fala da acessibilidade, mas ele falou uma série de coisas assim que eu levei, porque às vezes eu estou escutando algo que a pessoa está falando e eu estou levando para um outro tema, porque aquilo estou viajando, né? E aí, quando você vai para uma reunião, que você senta numa mesa com várias, né? Eu fui para uma mesa com 4, o empresário, o engenheiro, o gerente, você pega aquelas informações e você, quando passa para o seu cliente algo mais que ele escutou, porque é normal o cliente consultar 2, 3 orçamentos. Você tem que ter o seu diferencial. Você tem que mostrar algo que os outros não mostraram. Então, quando eu venho numa palestra, quando eu faço um curso, quando eu assisto uma live, mesmo que seja gravada, eu estou buscando algo a mais que meu colega arquiteto não está percebendo que ele tem que ter. É impressionante. Entendeu? A gente pensa, eu, por exemplo, enveredei para o caminho do estudo, da academia, até porque o serviço público valoriza isso, né? Então, eu cheguei ao doutorado. Nossa, como é que a mente abre? Você não é só o conhecimento específico na minha área, desenvolvimento local, sustentabilidade, não é só isso. É a mentalidade de você abrir um caminho de, nossa, como é que tem outras percepções, olha que outros olhares. Realmente, se você não
reflete, você vai começar a estagnar um pouco, você não cresce, não. O teu métier de cliente vai ser sempre aquelezinho, e de repente aquela, por exemplo, o meu nicho que foi de comida aquilo, que hoje em dia já não é mais esse boom, etc. Então, como é que você fica se você paralisa por ali? Né? Enfim, então acho que é realmente a formação. Você sabe que teve um período da minha vida, eu fui fazer a docência, né? E fiz a docência na Cândido Mendes, e eu fiz por fazer, não estava nem com intenção de trabalhar nessa área, mas fiz a docência, fui buscar o estágio e no final eles me chamaram para ser professora, né? E aí eu acabei ficando 9 anos. Não tem jeito de professora, professoríssima ela. Eu acabei ficando 9 anos. Eu separei 2 manhãs da minha vida louca, 2 manhãs. E por acaso ontem eu estava numa reunião e meu cliente falou assim: a Marta não me atendia quinta ou sexta de manhã porque estava dando aula. Eu falei, mas eu tinha quinta, sexta, tarde, segunda, terça, enfim, e foi muito bom, né? Então eu digo assim, eu vi naquele momento, eu queria manter meu escritório, eu vi naquele momento uma forma de eu ter um fixo, eu tinha um fixo, eu tinha um INSS já pago, então é isso que eu quero dizer, a diversificação, e fora que você aprende, você lida, você aumenta o teu mercado de clientes, né? Olha quantos, fiz trabalho para professores, para pais de alunos. Uma coisa que eu, nessa roda, olha só, uma simples mesa que eu fui mediado e ensino, vou tornar a falar dessa mesa, que ela está muito recente, que foi há 3 dias atrás aí. Enfim, que importância teve o Alexandre Feu falando com o Gustavo Lassans, que era importante que os próprios professores tivessem um espaço para uma vida prática. Porque o que acontece? Por exemplo, as universidades federais exigem a tal da dedicação exclusiva. Aí fica aquele cara teórico do teórico, e também o aluno acaba faltando passar para o aluno a vivência. E aí quando você fala que ninguém fala do contrato, ninguém fala de preço, porque na verdade aqueles professores estão tão imbuídos a falar da teoria da arquitetura, do urbanismo, e outras práticas, pelo amor de Deus, ninguém está condenando ninguém. Ótimo, né? Mas que faz falta porque você está jogando o cara num mercado voraz, inclusive, né? Então, e eu ainda vou dizer mais, os alunos atuais, eles querem mais isso. Eles querem a prática. Né? Vocês devem... Não, você tem sobrinhos, filhos e todo mundo sabe. Você começa a falar muito... Eles querem pular de assunto, porque eles querem direto coisa. Então, eu acho que tem muito isso também, sabe? Agora, só falando um pouquinho do que a Marta tinha falado do contato com clientes... A gente estava aqui com um dos nossos associados, né, que também é conselheiro, né, o João, a gente estava conversando ali antes daqui, e ele falou uma coisa importantíssima que eu acho, e que a Marta, eu sei que ela pratica isso. Quando você conversa com o seu cliente, a hora de você estabelecer as regras e os limites é na hora que você está... Aqueles primeiros papos, né? Depois o contrato tem que refletir tudo que você conversou, né? E ali você, inclusive, mostra a quantidade de responsabilidades e de tempo que você vai dedicar àquilo. Porque realmente eles não têm noção, Leila, não tem noção do nível de trabalho que a gente tem para um trabalho bem feito e um resultado bem entregue, né? Eu acho que essa conversa vai longe, sabe por quê? Porque agora estou me lembrando aqui que Carlos Fernando de Andrade vem reclamando demais que a lei de licitações mudou e aquela história do CAT, né, o certificado do acervo técnico que o profissional tem, se fica com a empresa, se quando o cara sai da empresa, se ele leva aquele conjunto de obras e projetos que ele fez, se tá, porque ele falou que tá ficando, segundo o Carlos Fernando, você vai ter que ser outra live para falar sobre isso, tá ficando quase que impossível para uma empresa que começou agora, né, acabei de montar meu CNPJ, eu não tenho acervo para entrar numa licitação. Exatamente. E licitação é uma coisa importante, porque é a hora que você vai trabalhar como urbanista, quando você vai trabalhar para o governo, né? Então, quer dizer, o profissional primeiro, que já não tem CNPJ, não tem a menor chance, porque se não tiver CNPJ, não. E aí, se ele não tem um acervo, se ele não tem um CAT legal, então ele fica para trás, porque isso cai pontos e tudo mais. E muitas vezes ficou na empresa. Isso é muito comum. Isso é uma coisa que a gente tem que conversar mais, debater, que o Cal tem que meter a colher nesse assunto aí. Eu posso falar de um nicho que eu acho que é importante para o arquiteto, acho, né, que é o arquiteto que trabalha com CNPJ individual ou autônomo, a de interesse social. Por quê? Eu estou falando isso que a gente veio até conversando, né, Marta, também sobre isso. A minha filha,
Ela está trabalhando como médica do SUS. E ela fala, mãe, eu vou nas casas e eu vejo que boa parte dos problemas daqueles doentes tem a ver com a habitação. Por que não tem não sei o quê? Aí a gente viu recentemente que eu acho que o CAU do Rio Grande do Sul está implantando. Toda casa com banheiro. Né? Gente, isso é um nicho de trabalho enorme. É uma parceria com a saúde. Agora com a saúde. E aí, às vezes, são coisas pequenas, tipo abrir uma janela, dar um reboco, fazer um reboco, não sei, sabe? Coisas que o arquiteto pode ver ali como solução e que podem melhorar muito ali, né? De repente, o gasto que o governo tem mais à frente com outras questões de saúde. Então, isso vai para além da questão muito além. Porque isso, eu acho que é muito difícil, não é impossível, lógico que tem, mas é difícil para um CNPJ também atuar nisso. Eu acho que isso realmente tem que ter uma mão forte do Estado, né? em cima disso, né? Mas seria por concurso também, que você acha? Para o arquiteto ser contratado, sim. Aí a gente pode falar do que o CAU está fazendo no momento, mas a gente já está meio que chegando assim ao final. Vamos começar. Então vamos lá. A fazer os encerramentos. Antes de fazer o encerramento, eu tive... Quando lá atrás, na década de 90, eu pertencia até a uma outra associação, que eu participei de uma associação de 92 a 2005, que era uma associação da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, né? E foi quando eu entendi que o ambiente construído, que as leis, elas eram votadas na Câmara de Vereadores por vereadores estes que não tinham formações técnicas, eu falei, epa, peraí, nós temos que começar a participar dessas audiências públicas, né? Então foi meio que a gente fundou lá a associação e a gente começou a participar, e a gente teve o PEU de Campo Grande, que ficou de 96 a 2004 na Câmara de Vereadores, né? 8 anos, e nisso eu participei de muitas audiências públicas. E a Alba também, né? Ela vem hoje participando de várias audiências. Representatividade é um dos nossos estatutos. Tá? E aí o que acontece? Eu tive numa audiência pública do plano diretor, eu participei de algumas, até em Campo Grande, e tinham 8 vereadores na mesa, né? E eu fiz uma fala que eu falei, a prefeitura ela tem advogados públicos, o governo geral, federal, estadual, vocês têm dentista, assistente social, professores, e vai por aí afora. Verdade. Só que o arquiteto público, e dentro daquela audiência pública, estavam sentados lá umas 150 pessoas da comunidade, da sociedade, né? E eu falei assim, agora os arquitetos públicos que a prefeitura do Rio de Janeiro tem, é para trabalhar, e olhei para a plateia, o licenciamento da sociedade que pode pagar. Cadê o arquiteto público que presta essa assistência, que vai trabalhar exatamente, com a saúde? E você está falando de antes da lei 2008, né? Que você... Não, essa foi até recente. Essa foi... Não. Quer dizer que a Marta é professora da ATIS. Não, foi plano diretor antes dele ser aprovado, foi 22, porque ficou 22 e 23 em discussão. Foi uma discussão recente. Foi, mas é uma discussão que eu quero colocar o seguinte, nós não temos arquitetos públicos para trabalhar com a sociedade. Ou tem uma cidade pontual aqui, uma ação acolá, um compromisso como o CAU acabou de fazer. E é isso que nós estamos tentando. Coisa e tal, e realmente não é. É isso que a gente está tentando. A gente tem que tentar fazer a nossa parte. Exatamente. Então, meninas, vamos fazer o seguinte, me fala um pouco como é que a gente entra para a Alba, o que eu posso esperar da Alba, e vamos começar a fazer uma fala para a gente encerrar, porque o nosso programa tem tempo. Então vamos lá. Primeiramente, é dizer que nós ainda somos baby. Júlio, a gente está em 2021, né, que a gente registrou o estatuto. E a gente tem lutado, e é uma coisa que a gente percebe também dos arquitetos quererem um compromisso, quererem perpetuar, quererem participar. E vai de você priorizar coisas, organizar sua agenda para isso. Mesmo que você venha uma vez ou outra, mas vir
todos os eventos, participação e tal. Então, a gente tem lutado para trazer associados e a nossa maior parte, nesse momento, nós fizemos uma enquete, né, já, a nossa maior parte de atuação é gerenciamento de projetos de obras, projetos de interiores, perícias, laudos, eu mesmo faço laudo de acessibilidade, já fiz autovistoria também, e tem assim, licenciamento, né, que temos bastante, fizemos um curso esse ano, que foi feito aí por 3 dos nossos arquitetos que têm maior especialidade nisso. Então, o que a gente quer ampliar. Então, voltando lá no início, que eu falei que o David foi né, o primeiro presidente, o David, ele está ainda como associado, mas ele está no mercado europeu. Chique, né? Mudou. Mas o que a gente está... Ele dá contribuições para a gente e a gente está para marcar, recentemente vamos divulgar, uma live com as experiências dele lá. Não, né? Que é bem interessante. Hoje a gente tem um mundo globalizado, né? Então, para se inscrever na Alba, nós temos o nosso Instagram, que é alba.brasil. Auba, gente. AUBA.brasil, ou pelo e-mail alba.brasil@gmail.com, né? Aí se inscreve, faz a solicitação, se inscreve, a gente manda a fichinha de inscrição e aí a gente dá seguimento, tá bom? Legal. E aí, Marta, o que você quer dizer? Precisa arquitetos, precisa autônomos? Eu acho que é isso. Eu acho que tem que buscar fazer um network e buscar parcerias no mercado. O arquiteto, para atender bem a sociedade, ele não vai trabalhar sozinho. Eu acho que isso é eu vejo muito assim, a sociedade às vezes um pouco perdida, né? Porque às vezes até contratou um arquiteto, mas ela não tem informações de outras áreas de uma obra, de uma edificação como um todo. E explicar para os arquitetos o seguinte: uma coisa é você pertencer a um grupo de WhatsApp que você tem aí, sem compromisso. E uma coisa é você pertencer a uma associação. Um coletivo que tem um estatuto, que tem um regimento, que a gente tem os encontros mensais. Até para as conferências municipais é importante ter uma representatividade, né? Não são pessoas físicas que vão, são pessoas jurídicas, né? A gente fez com o CAL. O CAL mesmo está abrindo espaço para a gente, né? A gente tem um espaço para, de repente, a gente fazer até uma palestra, mas a gente depende também de quê? Desse grupo de profissionais liberais, dos arquitetos profissionais liberais, buscarem. Nós vamos ter esse ano, né, no final do ano, mais uma vez o Fórum de Autônomos, né? Nós já tivemos 2, tivemos em 2023. O CAL que vai ter. Isso, o CAL. O Fórum de Entidades. Fórum de Autônomos. Fórum de Autônomos. É autônomos mesmo. Nós tivemos o Fórum de Autônomos de 2023. Nós tivemos em 2024 e agora já estou falando como conselheira, né? Vamos ter o Fórum de Autônomos, que deve ser em novembro, em breve a gente vai anunciar, e espero que os arquitetos coloquem na sua agenda, né? Porque às vezes é o dia todo de evento, não sei se esse ano nós vamos fazer só tarde ou só amanhã, se vai ser o dia todo, mas a gente, né, chamando os arquitetos para estarem junto conosco. Acho que é isso. Então, já que eu falei aqui em Fórum das Entidades, é também um coletivo que o CAL, né, organiza também, chama, que as entidades de arquitetura e urbanismo, elas se reúnem aqui. Nós temos as entidades fundadoras do CAL, mas o CEAL, que é o colegiado das entidades de arquitetura e urbanismo, ele também pode se expandir, né, para outras entidades. Normalmente a ALBA, que é exclusiva de arquitetos e urbanistas, não é uma entidade mista, né, com outras profissões, e ela se propõe a ser nacional, né? Ela não é estadual, ela não é fechada. Nós já tivemos associados do Espírito Santo, de Minas Gerais, né? Mas associados, não com atuações. Ela né? tem um espectro mais amplo tem. E pode um dia também vir a fazer até parte desse CEAL também, né? Espero que cresçam para isso. É uma intenção. Esse trabalho de vocês é muito legal
Tá de parabéns. E eu queria também dizer para os arquitetos que quiserem trazer mais algum assunto, né? A gente podia começar a pedir que eles escrevam. Em breve vamos lançar um e-mail, né? Mas por enquanto não tem, pode falar pelo atendimento, o canal de atendimento do CAL, né? Qual é o assunto que vocês querem que a gente traga para os nossos podcasts do ano? Estamos quase encerrando esse ano, ainda temos mais uns 2 podcasts aí para fazer, mas é legal que os arquitetos também digam o que estão querendo. Sim. Então, muito obrigada, vocês duas, foi muito necessária essa conversa. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Tchau.